Olá, seja bem-vindo. O Circuito UFMG de hoje é especial. Vamos discutir nesta edição a educação no Brasil no primeiro semestre. Fique com a gente, o Circuito UFMG começa agora. O lema escolhido para representar o segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff é Brasil, Pátria Educadora. Com o fim do primeiro semestre, nós convidamos Luciano Mendes de Faria Filho, professor da Faculdade de Educação da UFMG e coordenador do projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil, para fazer um balanço da educação do país no primeiro semestre. Luciano, como é que o Brasil tem caminhado para poder cumprir esse lema Pátria Educadora? Olha, é interessante que, em princípio, quando a presidente anunciou no discurso de posse esse novo lema, eu acho que, de um modo geral, os educadores, os pesquisadores de educação ficaram satisfeitos, né? Seja porque ela anunciou o lema, seja porque também acho que ela chamou a atenção para a ideia de pátria educadora, se referia tanto à educação escolar, quanto a essa gama muito variada de educação que ocorre em torno, paralelo, fora da escola, ou seja, envolve a questão da cultura, da economia, como parte de uma pátria educadora. Mas logo em seguida veio o corte orçamentário que afetou duramente a educação, o orçamento do Ministério da Educação, e em seguida, não bastasse isso, a presidente solicitou à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República a elaboração de um documento que fosse, de certa forma, indicar a operacionalização desse lema, a pátria educadora. Ocorre que nós todos que batalhamos no campo da educação, pesquisamos, lutamos por uma educação de qualidade, nós acreditamos que o grande documento direcionar a educação brasileira nos próximos 10 anos é justamente o Plano Nacional de Educação. Então, como que a Secretaria de Assuntos Estratégicos começava a elaborar um plano paralelo ao Plano Nacional de Educação, sem o conhecimento do ministro da Educação? Então, a gente viu, acho que todos nós vimos como muito ruim, para dizer pouco, esse início, esse semestre no campo da educação, como forma de operacionalizar esse lema, que eu acho que é um lema importante, um lema forte, mas que o começo foi muito desastroso, digamos assim. Mas o que foi feito para poder solucionar essa questão da SAI e do Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação? Eu acho que até o momento, pelas informações que nós temos, ainda não foi decidido, não foi resolvido o problema. A Secretaria de Assuntos Estratégicos continua elaborando seu plano, discutindo um plano que, é importante frisar, o próprio ministro da Educação, depois do lançamento desse plano, disse que não o conhecia, então a SAI continua elaborando esse plano, discutindo, fazendo audiências e tudo. Enquanto isso, o ministro da Educação, reiteradamente, tem dito que o grande plano da educação brasileira é o Plano Nacional de Educação. Então, aparentemente, continua, de certa forma, batendo a cabeça os dois ministros, que é uma coisa muito ruim para a educação brasileira como um todo. Então, vamos falar agora desse Plano Nacional de Educação. Algumas metas presentes: erradicar o analfabetismo, universalizar o ensino básico e oferecer educação integral. Essas são algumas das metas presentes, né? Mas e de que forma que esse plano ele vai influenciar no desenvolvimento da educação? Acho que é importante frisar. O Plano Nacional de Educação foi um plano amplamente debatido durante mais de 4 anos no Congresso Nacional. É o plano que foi mais emendado quando ele tramitava no Congresso. Foram quase 3.000 emendas no plano. Então, foi um plano muito discutido, muito debatido, a demonstrar o quanto a educação é um tema importante e que mobiliza opiniões, mobiliza interesses muito fortes. Mas ele foi aprovado ano passado, está fazendo um ano agora, em junho, e ele direciona a educação, são 20 metas, uma das quais nós nos batemos muito foi por ampliar o financiamento para a educação pública no Brasil, ou financiar a educação brasileira. A ideia é que até o final da década, ou seja, até 2024, nós cheguemos a 10% do PIB aplicado em educação. Essa meta que ela é fundamental para o custeio das outras 19, que se referem tanto à ampliação do atendimento. Por exemplo, quando a gente fala na educação infantil, é preciso ampliar muito o atendimento.
No ensino médio é preciso universalizar agora e ampliar também o ensino superior. Então, aí metas importantes de ampliação. Mas tem as metas que são tão substantivas quanto essa, que são as metas de melhoria da qualidade da educação, que implica a questão da carreira dos professores, implica a melhoria substantiva do salário dos professores, por exemplo. Então, isso custa mais recursos, a ideia é garantir esses recursos. É preciso melhorar a educação, então é preciso melhorar a infraestrutura das escolas, é preciso fazer com que os professores estejam mais satisfeitos, mais engajados na escola. Então, é um amplo plano que se refere ao conjunto da educação brasileira para 10 anos. Nós estamos cumprindo agora o final do primeiro ano dele e essa dimensão, acho que ao longo desse semestre também avançou um pouco, mas ainda está aquém daquilo que todos nós desejávamos, né? Algumas das metas presentes no Plano Nacional de Educação também estavam nas metas propostas pela ONU no ano 2000, e um relatório recente diz que o Brasil ele cumpriu apenas 2 de 6 metas propostas. As metas, por exemplo, de reduzir em 50% o analfabetismo, melhorar a qualidade da educação, expandir a educação e os cuidados na primeira infância e garantir o acesso igualitário de jovens e adultos à aprendizagem, elas não foram atingidas. O que é preciso ser feito para poder superar esses problemas? Eu acho que há algumas dimensões estruturais na educação brasileira. Digamos assim, há uma tarefa que era do início do século XX, que no início do século XXI a gente não cumpriu ainda. Por exemplo, no ensino médio brasileiro, só agora, a partir do ano que vem, o ensino médio é obrigatório no Brasil. Parte da educação básica do cidadão brasileiro, então ainda nós atingimos um número relativamente pequeno, se nós queremos atingir todos os jovens em idade escolar no ensino médio, né? Até os 18 anos agora no ensino médio. Então é preciso avançar muito. Na educação infantil, sobretudo de 0 a 3 anos, é preciso avançar muito. Então nós temos aí um problema que é de expansão do sistema. E essa expansão custa relativamente caro fazê-la. Há uma necessidade de expansão, como eu já disse, no ensino superior. E há a questão mais premente que nós temos hoje, me parece, que é o avanço na qualidade da educação. Aí nós avançamos em algumas áreas, alguns aspectos da educação básica, mas outros deixam muito a desejar. Para isso, todos nós concordamos que um elemento fundamental, uma estratégia fundamental, é termos carreiras atrativas para os professores, termos salários atrativos para os professores. Isso não é tudo, mas é o ponto central, talvez a ideia de uma tarefa número 0 que nós temos que cumprir, que ainda nós não cumprimos. Vamos voltar. Na minha primeira pergunta, a senhora até comentou um pouco do corte de orçamento, que a educação foi muito atingida. E como é que, então, esse corte do orçamento na pasta de educação, o que atingiu, que mudanças foram feitas, o que aconteceu? Eu acho que o corte ele tem 2 variáveis importantes. No impacto mais imediato, naquelas tarefas que são responsabilidade da União, ou seja, a manutenção das universidades, da rede de escolas técnicas federais, de algumas outras poucas escolas de ensino fundamental, etc. Imediatamente, aí a gente vê claramente, por exemplo, o impacto nas universidades. Algumas universidades tiveram dificuldade de iniciar o ano, nós tivemos grandes universidades que tiveram adiar o início do semestre esse ano por falta de recursos. Os servidores técnicos e administrativos em educação estão em greve, também mobilizando os recursos. Muitas das universidades brasileiras hoje, as federais, os professores estão em greve, reivindicando recursos. Muitos reitores dizem que não é possível funcionar a universidade nesse segundo semestre. Então, há um impacto direto, já que essas universidades dependem imediatamente dos recursos do MEC e esses recursos não estão chegando até o momento, ainda há muita insegurança a esse respeito. E há um impacto indireto, que é daquelas ações em que a União cumpre um papel supletivo, em que ela apoia os estados e municípios. Aí também há um conjunto de perdas importantes nesse semestre, projetos que haviam sido iniciados no ano passado que não têm continuidade, projetos que são reconhecidamente exitosos, como por exemplo, o projeto de bolsas de iniciação à docência, que corre o risco de perder verbas, de não serem projetos que têm continuidade assegurada. Há o impacto disso, por exemplo, na abertura de vagas de formação técnica, como a gente viu na discussão. Então, há aí um conjunto de impactos muito grande e importante nesse primeiro semestre e ainda a gente não tem ainda condições de aquilatar
claramente qual o impacto no segundo semestre. Então, há um impacto naquelas ações e instituições que são mantidas diretamente pela União, mas também naquelas em que a União participa com os estados e municípios. E aí é preciso a gente lembrar que os municípios, sobretudo, eles dependem muito fortemente desse repasse de verbas que é feito pela União. Então, se isso não for resolvido muito rapidamente, a gente compromete ainda mais as metas que nós tínhamos. Entre essas metas, que não é só do Plano Nacional de Educação, mas é uma meta já instituída legalmente, que é, a partir do ano que vem, o ensino médio e a educação infantil, a partir dos 4 anos, é obrigatória a matrícula e a frequência, ou seja, em todos os 5.570 municípios nós temos que atender todas as crianças a partir dos 4 anos. Ora, os municípios, a gente sabe, só vão fazê-lo se tiverem um apoio substantivo do governo federal. Se esse apoio não vier, nós já começamos o ano de 2016 não cumprindo o que já está determinado em lei. Essa mudança de ministros que o Ministério da Educação passou, começou com o Paim no final de 2014, o Cid Gomes e agora o Renato Jeanine Ribeiro, afetou de alguma forma os planos para a educação? É claro, acho que afeta enormemente. Acho que termos 3 ministros num prazo aí de 4 meses, né, eu acho que isso afeta. Primeiro, a questão da continuidade, né, porque são ministros com características muito distintas. O Paim é um técnico que vinha de um amplo conhecimento da educação já há muitos anos. Então, ele dominava bem a máquina do MEC, as grandes prioridades nacionais, acompanhou de forma sistemática a elaboração do Plano Nacional de Educação e o próprio plano de governo da presidente eleita, né? Então, o Cid ele aparece aí como uma surpresa para todo mundo, porque ninguém esperava a nomeação dele como ministro. Houve todo um debate sobre isso. Ora, ficou muito pouco, um mês, nem completou acho que 2 meses, e vem o Renato Jeanine, que é um pesquisador reconhecido, é um teórico sobre o Brasil, discute muito o Brasil, uma pessoa que conhece muito também o sistema de educação estadual em São Paulo, sobretudo do ensino superior, mas que conhecia pouco da educação como um todo, sobretudo da educação básica. Então, ora, até ele chegar, conhecer os programas em discussão, aqueles que já estão sendo implementados, pensar algo diferente para frente, demora tempo. E eu acho que a gente ainda está nesse processo de o ministro conhecer o que está sendo feito, o que está sendo discutido, para começar a estabelecer, digamos assim, a sua marca. E isso ele mesmo tem falado publicamente, né? Ele está tomando o pé, conhecendo, e eu acho que é muito melhor do que o ministro anterior, do meu ponto de vista, mas ainda há que se esperar, de certa forma, para saber como que ele vai colocar a sua marca, que questões ele considera importantes. Eu acho que nesse momento, a boa coisa que ele já disse para a gente é que o Plano Nacional de Educação é a sua prioridade. Mas, professor, só para a gente finalizar, quais são, então, os desafios para o segundo semestre do Brasil? Eu acho que o desafio número 0 é a discussão do orçamento, né? Eu acho que é preciso que venha uma resposta, venha claramente aonde os cortes foram feitos, serão feitos e como eles afetarão a educação como um todo. Eu acho que isso é fundamental para que os gestores, tanto as instituições federais quanto as estaduais e municipais, que dependem diretamente do financiamento ou do repasse da União, possam elaborar os seus programas de governo e a sua atuação no campo da educação. Acho que isso é número 0. Por outro lado, é preciso acompanhar com muito carinho a elaboração dos planos estaduais de educação e os planos municipais de educação. A lei que instituiu o PNE, o ano passado, deu 1 ano. Esse ano termina agora no final de junho, 1 ano, e muitos estados não elaboraram, e a grande maioria dos municípios também não elaborou os seus planos municipais de educação. Então, isso precisa ser feito muito rapidamente, porque já passou 1 ano da década instituído pelo Plano Nacional de Educação, e se a gente não fizer isso, a gente corre o risco de não chegar no fim do Plano Nacional, da década, sem avançar substantivamente nas metas que lá estão estabelecidas. Professor, nosso tempo acabou. Muito obrigado pela entrevista. Bom, e o Circuito FMG de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia e até amanhã.